Pastor Sabá, pode orar por nós, por favor, querido? Claro. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprender sobre a Tua palavra. Usa, pastor Eibe, com graça, com sabedoria, que a gente possa ser realmente edificado, inspirado. Queremos orar que o Senhor traga uma unção para desatar realmente o nosso ministério e de cada líder, cada pastor que vai ouvir essa ministração, que o Senhor possa nos empurrar, nos levar, nos conduzir para um nível novo de liderança, de resultados, de conquistas, de realizações no poder, na sabedoria, na graça, no favor do Teu Espírito. Nos dê estratégias, nos ensina como lidar com os desafios, nos ensine, Senhor, como realizar exatamente aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, cuidar das vidas que o Senhor nos confiou, colocar, Senhor, sabedoria, amor e, acima de tudo, esse valor de ter o privilégio de ser chamado para fazer essa obra tão nobre. Obrigado pelo Tadel, obrigado por essa ideia de capacitação dos crentes, de capacitação dos convertidos para se tornarem mais do que só frequentadores de igreja, mas homens e mulheres que vão fazer a diferença e marcar a sua geração. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Eibe, da pastora Andréia, que têm sido líderes de sucesso, que aprenderam coisas que funcionam na prática. Usa-os poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, você sabe que em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Jesus também disse em João capítulo 15, versículo 8, nisto é glorificado que vocês deem muito... pode apagar os outros microfones, por favor, desligar aí, botar. Obrigado. Jesus disse, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Que vocês deem muito fruto. Então, ele é a videira, nós somos ramos nessa videira. Porém, para que realmente possamos dar muito, muito fruto, existe algo que é necessário. Nós temos que estar muito íntimos com a videira. Se o ramo não tiver superligado com o tronco da videira, nunca a seiva vai fluir, e realmente não vai estar ligado para fluir, então é muita profunda intimidade com Jesus, que é a videira, porque nós não podemos criar nossas próprias raízes, nossas próprias ideias. Tudo que nós fazemos é uma extensão da videira, nós só somos ramo. Mas o fruto não é dado no tronco da videira, o fruto é dado no ramo da videira. Então, é nós que somos responsáveis para dar o fruto. Mas para esse fruto acontecer, a seiva tem que fluir através de nós. Por que não acontece mais desse fruto? Por quê? Agora, o tema da minha palavra hoje é as pequenas coisas que impedem o sucesso ministerial. É verdade que 2 semanas atrás eu havia falado que eu ia continuar falando mais sobre o discipulado e tudo mais, mas eu estava ouvindo de novo aquela palavra que eu dei 2 semanas atrás, eu achei que ela já foi bem completa e bem explicada. Então, eu senti de Deus de trazer uma nova palavra para vocês. E essa nova palavra eu estou intitulando, eu vou repetir o título, As Pequenas Coisas que Impedem o Sucesso Ministerial. Eu vou repetir mais uma vez. As pequenas coisas
que impedem o sucesso ministerial. Sabe, muitos já venceram os grandes gigantes da vida. Muitos de vocês já estão andando em muita santidade para a glória de Deus. Não é perfeita, mas estão crescendo cada vez mais em santidade. Vocês estão sendo transparentes no discipulado. Seu casamento talvez não é perfeito, mas está se tornando cada vez mais uma bênção, um exemplo para a glória de Jesus. Você tem um coração que ama o Senhor Jesus e realmente você tem Jesus como Senhor da sua vida. Você é uma pessoa que tem compromisso com as coisas de Deus, senão você não estaria aqui nesse link, né, do Zoom. Você tem compromisso com as coisas de Deus. E você é fiel, você é dedicado, você é leal ao Senhor e você é leal aos seus líderes, como aquela palavra que o Luciano Subirá trouxe domingo passado. Você, essas coisas grandes, esses gigantes grandes, você já venceu. Você está vencendo. É claro, não estou dizendo com isso que você é perfeito, mas você está crescendo e você está vencendo esses gigantes grandes. Você investe tempo com Deus e na palavra e na oração. Não é que você reconhece que talvez deve investir mais tempo com Deus, mais tempo na oração, mais tempo na palavra, mas você está fazendo isso. Você está derrubando grandes gigantes. Você congrega fielmente e você verdadeiramente é o que é considerado, e eu considero também você, em geral, todos que estão aí ligados, um cristão exemplar. Homem, mulher, um cristão exemplar. Então, deixa eu te falar alguma coisa. Eu não estou dizendo que você é perfeito, mas sim você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Mas, mesmo assim, quantos homens de Deus, eu estou falando de verdade, homens de Deus e mulheres de Deus que já estão derrotando os grandes gigantes da vida, as grandes tentações, etc., mas mesmo assim não conseguem romper no ministério. Não conseguem romper, dar muito fruto. Não conseguem. Não conseguem dar muito fruto. E eles falam, mas eu sou ramo, Jesus é a videira, eu estou bem ligado a ele. Eu estou íntimo com ele. Que eu saiba, não tem nenhum pecado grave na minha vida, que não está tudo sendo tratado entre eu e Deus, está tudo, eu estou sendo transparente com o meu dissipador. Por que eu não consigo dar mais fruto? Por que eu não consigo romper no ministério? Bem, gente, às vezes não são os gigantes que estão roubando a frutificação do ministério, mas sim algumas pequenas coisas que não estão sendo levados a sério, como deve ser. É interessante. A Bíblia chama essas coisas de raposinhas. Raposinhas. No livro do Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Quer dizer, não deu uva ainda, não deu fruto ainda, mas está para dar fruto, já está em flor. Mas as raposinhas vão destruir essa videira, essa vinha, se não pegar essas raposinhas. Porque as raposinhas, às vezes, eram até mais perigosas do que os ursos, os lobos, os animais maiores. O urso também gosta de uma uva, mas o urso chega lá e ele é grande. Ele pega lá a uva já com a pata dele. A raposinha não alcançava as uvas, eram muito altas. Então, as raposinhas, quando alcançava, elas já comiam as florzinhas, inclusive. Mas o mais perigoso das raposinhas não era quando elas comiam as flores. Era quando elas começavam a mastigar o pé da videira, lá perto aonde entrava no chão mesmo. E ela mastigava aquilo para poder chupar a seiva, que era doce. Então, ao mastigar o pé da videira
e esmagar o pé da videira para poder chupar aquela seiva, ela estragava a videira todinha. Ela estragava a videira todinha. Por isso que, às vezes, as raposinhas destroem mais a videira, ou seja, a frutificação do homem de Deus, da mulher de Deus, do que algumas coisas grandes. Quais são essas raposinhas? Quais são essas raposinhas que estão roubando a frutificação desses ramos na videira? Nós somos os ramos. Por que nós não estamos dando mais fruto? Por causa das raposinhas. Então, eu chamo uma dessas raposinhas de... Olha o nome da raposinha. Faltou um pouco mais. Tá? Então, minha palavra toda em cima dessa uma raposinha, que se chama a raposinha faltou um pouco mais. Eu estou chamando essa raposinha que está roubando a frutificação de muitos pastores, de muitos líderes de Life Group. Faltou um pouco mais. Tá? Número 1. Faltou um pouco mais. Faltou um pouco mais fidelidade na oração. Então, se ele tivesse só sido um pouco mais fiel na oração, ele já ia começar a ver mais resultados. Muitas vezes, sabe, a gente fala que a coisa mais importante para o líder de Life Group é que ele esteja orando pelos membros. Mas eu lhe pergunto, líder, quantas vezes você tem orado pelos membros do seu Life Group? Pastor, quantas vezes você tem orado pelos membros da sua igreja? Você tem uma disciplina santa, um horário certo, onde você ora pelas suas ovelhas? Isso é muito importante. É muito importante ser disciplinado nessa área. Em todas essas áreas, eu gostaria de melhorar eu mesmo também. Então, essa palavra também é para mim. Mas eu tenho um santo costume de ficar ouvindo muitas mensagens da palavra de Deus e orando em línguas pelas ovelhas da Paz Church de São Paulo, né? E eu gosto de orar muito no Espírito em línguas, porque quando nós oramos em línguas, nós oramos na mais perfeita vontade de Deus. Amém? Então, é importante. É uma das coisas que eu fiz muito em Santarém. Eu fiz muito em Fortaleza. E eu estou fazendo muito aqui em São Paulo. Eu vou te falar, um dos maiores segredos de você frutificar é você orar e orar muito. E orar em fé, e orar no Espírito. Por isso que eu oro muito em línguas e com muita fé. E eu oro em línguas. Eu acredito muito na importância disso. Muito importante. Número 2. Um pouco mais de proatividade no pastoreio. Um pouco mais de proatividade no pastoreio. Sabe, é importante. Eu e o pastor Eliel, aqui no nosso Life Group, a gente faz uma lista de todo mundo que é membro. E a gente vai checando um por um e a gente vai conversando. Eu, minha esposa, pastora Andréia, pastor Eliel, pastora Vera. E a gente vai falando, e esse? Você está em contato com esse? Você está em contato com essa? Você está falando com ele? E esse aqui, olha, vamos fazer isso. Já está fazendo assim, amém, legal. Mas olha, você também entra em contato. Manda uma mensagem, fala com ele. Tal. Então, isso é importante demais. Isso é sério demais. Então, um pouco mais de proatividade no pastoreio. Tenha uma lista de membros, além de orar em cima dessa lista. Garanta que todos estão sendo bem cuidados. Persevere no amor e no acompanhamento dessas pessoas. Isso é extremamente importante. Perseverar no amor e no acompanhamento, sabe? Seja um pouco mais proativo no pastoreio, sabe? Tem pessoas que, às vezes, elas só não estão consagradas e seguindo a Jesus porque faltou alguém esforçar um pouquinho mais, ir atrás um pouquinho mais. Eu lembro um irmão muito precioso,
ele, ele lá de Fortaleza, ele tinha um emprego dele, eu acho que era com o governo federal, um cara de muita alta confiança, um cara muito... um homem muito próspero, muito próspero. E ele e a sua esposa eram novos convertidos na nossa igreja e estavam vindo para o meu life group. Quando, de repente, ele parou de vir. Ele parou de vir. Eu não sei se ele ficou um pouco triste, porque ele viu que eu estava discipulando umas pessoas lá, que eu estava preparando mais para serem líderes, e eu não estava discipulando ele. Não sei o que foi. Mas naquela época não tinha tanto WhatsApp, era mais... Mas tinha celular. Eu tentava ligar para o celular dele, mas não conseguia falar com ele. Eu ligava para a residência dele também, não conseguia falar com ele. E eu falei com a esposa dele e continuou fiel. Falei para ela, como que eu faço para falar com ele? Ela disse, pode ir lá no condomínio mesmo, fala com ele. Eu falei, mas não é meio estranho eu pegá-lo de surpresa assim? Não, se você for tal e tal hora, tal e tal dia, vai dar certo. Eu falei, então eu vou. Aí eu fui lá no condomínio e ele não estava me esperando, eu acho. Eu acho que ela não avisou nada, não. Mas eu cheguei lá e ele me recebeu com muito carinho e eu olhei muito nos olhos dele. E eu falei, querido, eu te amo tanto, você é muito precioso. Ele falou, não, eu não levo muito jeito para ser crente, não. Mas a minha esposa, olha, meus filhos, os filhos dele já estavam envolvidos, né, nas células de crianças e tudo. Hoje, jovens, né, são poderosos em Cristo. Ele falou, eu não levo jeito não, mas a minha esposa vai continuar. Viu, pastor? Fica tranquilo, eu não vou, pastor. Fica tranquilo, mas a minha esposa vai, meus filhos vão. Aí eu falei, olha, Amado, claro que eu lembro do nome dele, só não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas nem seria errado falar, porque o final é muito feliz. Eu falei, olha, amado irmão fulano, eu te amo tanto, jamais você precisa voltar, jamais vou te... Claro que nem poderia se eu quisesse, né? Te obrigar a voltar, nada disso, fique tranquilo. Mas, olha, saiba que eu te amo tanto. Você é muito precioso. Eu só queria entender por que você não... Não, porque eu não levo muito jeito. Não, querido, eu acho que... Olha, aí eu fiquei conversando, batendo papo, né, indo pelas beiradas. Falei, olha, você tem que entender que sabe, o maligno joga essas mentiras na cabeça da gente, ele joga na minha cabeça também. Isso é bem comum e tudo. Eu fui conversando. Bem, toda glória seja dada a Jesus. Eu não caí na tentação que o diabo queria que eu caísse. Qual era a tentação? Ele não atende meus telefonemas, não vou lá. Aí, quando vai, ele está falando que não quer, não vou forçar a barra. Não. Muitos perdem pessoas só porque faltou aquele um pouquinho mais. Um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de insistência, de carinho. Sabe o que aconteceu? Daquele dia em diante, ele nunca mais faltou. Nunca mais faltou, nem nos cultos, nem no life group, entendeu? Fiel, 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 fiel. Batizou, dizimista, homem de Deus. Um dia eu estava já morando aqui em São Paulo, eu fui pregar em Fortaleza, lá estava ele com a família dele na igreja. Eu pensei, rapaz, ainda bem que eu não deixei a raposinha, não faltou um pouquinho mais. Faltou um pouquinho mais me fazer desistir. Sabe, muita gente só não dá mais fruto porque faltou só um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perseverança, um pouquinho mais de insistência. Sabe, queridos, isso é tão importante. Aliás, eu tenho tanto para falar que eu já estou vendo que jamais vai dar para falar só hoje, mas nós vamos continuar até o meu tempo permitir aqui. Eu lembro um outro casal lá em Fortaleza. Agora, esse casal, eu falo com tristeza. Eu já falei com os que discipulavam esse casal. Porque esse casal,
o casal que discipulava, esse outro casal, eles investiram tanto, 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 tanto. Esse casal não estão aqui em São Paulo, né? Então não preciso falar nomes e tal. Eu só lembro que esse casal que ainda são pastores poderosos da Past Church, poderosos, são maravilhosos, maravilhosos. Só que aquele casal que estava investindo começou a dar muito problema, muito problema, muito problema. E eles foram que nem leões, cuidando com carinho, com amor, sabe? Deram a vida, deram horas e horas e horas e horas e horas. E eu estava muito orgulhoso daquele casal, porque aquele casal problemático estava dando muito trabalho. Só que aí deram mais trabalho ainda. E só que deram foi uma situação onde eles ficaram com muita vergonha, porque foi escândalo mesmo. Eu sabia que aquele era o momento que, se aquele casal de pastores ficassem dando muito amor e carinho, aquele casal estaria conquistado para todo sempre. Mas aquele casal de pastores já estavam tão decepcionados já com aquele casal que estava dando problema, que eles, lavaram as mãos. E eu falei para eles depois, porque aquele casal teve problema, saiu da igreja. Eu falei para eles depois, olha, vocês nadaram, nadaram, nadaram e morreram afogados na praia. Faltou só um pouquinho mais de amor, só um pouquinho mais de amor, só um pouquinho mais de dar sua vida, sabe? E por isso eu quero dizer para vocês, queridos, vale a pena você não abrir mão, você ficar indo atrás, claro, usando inteligência emocional, claro, usando carinho, mas sabe o que eu tenho visto vez após vez após vez? No líder de Life Group, o diabo põe a mentira. Eu acho que não está querendo nada. Ele não aparece, ele não responde, ele não quer nada. Ele não quer nada. Ou ele está me desrespeitando porque eu sou o líder dele e ele nem me responde. Rapaz, se você pudesse ver o coração da sua ovelha. Às vezes é porque sua ovelha está tão envergonhada, está sentindo tão culpada, só está precisando de um ombro, de um amigo, de um amor, de uma perseverança. Não deixa a raposinha de só faltou um pouco mais, só faltou um pouco mais, te roubar da sua frutificação, te roubar da sua frutificação. Sabe, um pouco mais de atenção, um pouco mais de interesse no bem-estar da sua ovelha e da família dela. Quando eu comecei a pastorear, eu ainda era solteiro, e eu era um cara muito louco, né? Eu tinha um cabelo comprido, tinha um carrão V8, um dojão preto, muito louco, jovem, claro, bonito desse jeito, né, amor? Então, ela concorda, tá vendo, irmãos? Ela concorda, senão depois eu falo bem sério com ela. Tô brincando. Aí eu ganhava muitos jovens para Jesus, mas os adultos, os casais, irmão querido, tal, eu abraçava, mas eu não dava muita atenção. E o meu irmão Timóteo já era pastor, bem sucedido, ele é mais velho do que eu, e já era um pastor bem sucedido. Ele falou, Eibe, eu acho que seu cabelo comprido e louco é muito legal, tipo um pastor de jovens, mas não sei se o pastor principal é tão ideal. Se você quer alcançar todo mundo, porque às vezes tem pessoas mais conservadoras que você quer alcançar. Ele falou também, Eibe, cara, você é um cara muito amoroso, muito carismático, mas às vezes você não para conversar com as pessoas, para olhar nos olhos dela, para ouvir o coração dela. Você só dá um abraço, dá um alô, você não fica interessado na história dela.
Como evangelista, você é bom, Eibe, mas como pastor, você tem que aprender esse segredo. Irmãos, eu entrei em crise. Eu sabia que foi Deus falando para mim através do pastor Timóteo. Então, eu comecei a parar e olhar bem nos olhos da pessoa e conversar com ela, fazer perguntas. Eu aprendi, porque eu não era assim. Eu não era esse tipo de pessoa, mas eu aprendi a amar ser assim. Amar ser assim. Eu amo ouvir as histórias das pessoas. Eu amo conhecer o nome dos seus filhos e ser amigo dos filhos dos casais também, de saber as histórias de conversão. Eu amo. Hoje eu amo. Deus sabe, eu amo mesmo ouvir a história das pessoas. Eu tenho interesse na vida das pessoas, porque cada pessoa é muito, muito preciosa e cada pessoa é muito importante. Então, eu amo isso. Eu amo isso. Sabe, existe o general, quando eu estou presencial, o pastor, o Weston, sempre mostra no PowerPoint esse general, um grande general americano. Deixa eu ver meu horário aqui, como que está. Meu horário já acabou. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos mostrar, talvez até dá para você, né, Weston, mostrar foto desse general, e eu vou falar a história desse general. É forte, é forte. E eu vou te contar, eu não fiz, eu acho que nem 25% da palavra. Semana que vem nós vamos aprofundar mais nisso, vai ser muito gostoso. Nós vamos derrotar de vez essa raposa que se chama faltou um pouco mais. A raposa faltou um pouco mais, nós vamos derrotá-la para que ela nunca tire a sua frutificação do seu ramo, de você. Você vai dar muito fruto. E muito fruto que permanece. Eu declaro, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus derrame a graça, o amor dele. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Pai querido, eu peço por cada irmão, por cada irmã, que o Senhor possa derramar a unção do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa derramar o poder da sua graça, do seu amor. Que nós nunca possamos permitir essa raposa que se chama faltou um pouquinho mais, que nós possamos derrotar essa raposa e nunca deixá-la impedir a frutificação. Eu declaro cada um dos meus irmãos aqui, ramos frutíferos, que dão muito fruto, e fruto que permanece para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Amo vocês, queridos.